Muito boa noite, estamos aqui hoje em mais um episódio do Sintonia Masculina. É muito bom ter você por aqui e já adianto, viu, nosso programa hoje tá top, viu? Eu tenho uma entrevistada que é muito amiga minha, já agradeço de antemão a presença dela e vou deixar ela se apresentar para que vocês conheçam ela também, né, Sara? Sara, muito obrigado. Se Ah, apresenta aí para que as pessoas te conheçam. A Sara, ela é psicóloga, psicanalista isso e mesmo. deixo com você as palavras agora. Se apresenta aí para o nosso público. Isso mesmo, Alisson. Eu também que agradeço a vocês aqui, o programa. E realmente, eu sou psicóloga, sou psicanalista e já atendo há mais de 10 anos, né? Na clínica. Eu também sou psicóloga escolar. E assim, a psicologia, ela realmente, ela nos fascina, né? E eu diria que ninguém passa assim pela psicologia. Despercebido. Não passa, porque realmente é uma área muito bonita. Eu sou suspeita a falar, porque eu amo a minha profissão, eu amo de coração a minha profissão. E não só na clínica, como na escola, eu faço porque eu amo. Eu tenho paixão pela minha área, né? Então, realmente, minha trajetória, ela é bem interessante, porque eu sempre quis trabalhar com pessoas, me pensava, eu sou de uma família gigantesca, e sempre me dei bem com meus irmãos, a gente brigava e tudo, mas eu tenho isso, né? Eu gosto muito de lidar com as pessoas, de falar com as pessoas, de estar com as pessoas. E aí eu fiquei, né? Já transitei em outros cursos e tudo, mas quando eu cheguei na psicologia, eu disse, não, é aqui o meu lugar. E aí já me encantei também pela psicanálise, então eu sou psicanalista realmente de formação e tenho trabalhado no meu consultório com os meus pacientes há muito tempo. Meu público são adolescentes, jovens e adultos. E na escola, adolescentes e crianças. Então, enfim, eu acho que, só para resumir um pouco, então eu me especializei também em psicopedagogia, fiz pedagogia, mas também para conhecer um pouco dessa área minha atuação dentro, né, dessa área da educação, que é outra paixão, né? Outra É paixão. outra paixão. Sou assim uma pessoa apaixonada. É isso, eu acho que é isso, Alisson. É uma trajetória dentro da educação, dentro da clínica, sempre fiz trabalhos voluntários dentro da humanização mesmo, na escola, na saúde. E hoje vamos dizer assim, Sara hoje é uma psicóloga que ela pensa mesmo humano, ela é humana, né, dentro da minha área de atuação. E eu gosto muito de uma frase, pode falar? Pode falar. Bom, então, que é o Carl Jung, né? Ele fala que você pode conhecer todas as teorias, todas as técnicas, né? Mas que você seja apenas um humano quando você estiver seja apenas uma alma humana diante de outro humano. Então, isso eu venho percorrendo na minha trajetória desde quando eu resolvi fazer psicologia, Alisson. É isso. Que Acho que é isso. bom! Aí vocês já conhecem agora. A Sara já é de É, casa, né? já, acho que já estou em casa, né? Se sinta em casa. E vamos começar falando de um assunto Ah, tá. muito interessante É e que está na verdade. boca de todo mundo, né? Acho que todo Sim. mundo já ouviu falar nessa palavra autoestima. Eu já queria começar o programa Ah, falando um pouco sobre isso. Vamos começar respondendo o que seria autoestima, Sara? Às vezes a gente acorda e já fica pensando ou denegrindo, hoje eu tô com autoestima baixa, tô me sentindo com autoestima elevada, enfim, isso influencia muito o nosso dia a dia. Eu acho que é um assunto importante que dava pra gente abordar aqui. Eu queria saber um pouco o que é autoestima e que você falasse um pouco a respeito. sim, então, você falou uma coisa interessante, né? Já começou falando uma coisa interessante. Quando acorda, né? Já pensa, eu acho que eu tô com uma baixa autoestima, né? É um tema que realmente é um tema importante, né? Muito importante dentro da psicologia. As pessoas acabaram tendo acesso muito a essa palavra, mas, assim, é tema para estudo, para uma compreensão. Eu acho que as pessoas precisavam realmente compreender. E outra coisa, quem nunca, assim a gente pode pensar, né? Quem nunca, né? Chegou para alguém e, você hoje está com uma baixa autoestima? Ou nunca ouviu alguém dizer, você hoje está com uma baixa autoestima? Você não está com a autoestima boa, não. Eu acho que todo mundo já ouviu isso.
Então, assim, vamos para a palavra logo. Vá, fale, Alice, o que você ia Não, dizer. você falando de autoestima, eu só queria complementar. Eu fiquei numa dúvida. Certo. Autoestima, felicidade, Ah, tem a ver? Não tem? eu vou tentar colocar para você como um exemplo, por exemplo. Tá? Então, assim, a autoestima, já dizendo, é algo seu, né? É seu, é de si. Então, é uma percepção que você precisa ter de si. Então, a gente precisa entender, né? Como é que eu me vejo, como é que eu me sinto, como é que eu me percebo. Então, sou eu que preciso enxergar isso. Independente do outro, porque às vezes a pessoa fica naquela questão que você falou da felicidade, né? Felicidade, eu dependo do outro para ser feliz. Então, a minha autoestima vai ser elevada se o outro me disser que eu estou bem. Então, veja Tem que muito a ver, né? tem a ver demais, porque é uma autopercepção que você tem de si. E isso costuma, realmente, se você não enxerga isso, o seu real, né? Isso pode lhe prejudicar, né? Nas suas atividades, no seu trabalho, porque a pessoa começa a pensar. Olha, Alice, uma coisa interessantíssima que eu me pensei agora. Você, até naquilo que você faz bem, se você não se cuida, se você não se olha com carinho, com respeito, até aquilo que você é bom naquilo de fazer, Não sai da acaba que mesma forma, né? não sai, porque você não se enxerga daquele modo, né? Então, pensar nessa autoestima dentro das possibilidades do seu ser é bem subjetivo, né? Freud fala muito isso, que é o desenvolvimento do seu ego, né? Mas depende muito justamente das minhas vivências, de como é que ambiente foi que me proporcionou, porque isso não a pessoa não nasce, né, com isso, com baixo ou alta, não. Isso é algo muito do que da sua vivência, do dia a dia. Acho que é por aí, né? Vamos falando, porque aí eu posso Vai estar falando. esclarecendo Vai várias esclarecendo coisas, as né? coisas. É uma gama de interpretações sobre autoestima. Mas pensando nisso, é o que eu me vejo, resumindo, é isso. Como eu me percebo, como eu me sinto, como eu me vejo, né? E quando eu acho que os pacientes, e nós, pessoas mesmo, né, conseguimos enxergar e entender dessa forma, acho que as coisas começam a fluir de outro jeito, né? Não quando você entende o que é autoestima e que nem sempre a gente tem que estar com a autoestima elevada. Foi o que a Boa! gente conversou antes, né? Às vezes a Boa, gente tem Alisson. esse condicionamento de que eu só tô bem se minha autoestima estiver lá em cima e Sim. nem sempre vai ser assim, né? A gente tem que entender e assumir que tem dias bons, tem dias que não vão ser tão bons e é ter maturidade para ir conduzindo ali ele, né? Isso é da vida, Da vida. né? É da vida, A vida é do assim. ser humano, né? O ser humano, ele tem dias que ele não está tão bem, tem dias que ele está mais alegre, está mais animado, está mais desmotivado. Mas aí é onde está, né? Se eu consigo me conhecer, aí vem o autoconhecimento, você vê, ó, autoestima, Autoconhecimento. Tudo autoconhecimento, falando sobre autocuidado, exatamente, sobre si, né? Esse auto aí do conhecimento é justamente para você se perceber e que você é humano, você não vai estar realmente com a autoestima elevada o tempo inteiro. É porque a sociedade, o ser humano também, porque não deveria, né? O ser humano aprender sobre o ser humano não deveria ser, né? Deveria ser assim, né? Eu sou ser humano, entendo que eu tenho minhas limitações e respeito isso. Né? Eu tenho que me perceber com essas limitações, com minhas fragilidades, mas também com minhas potencialidades. Porque a baixa autoestima é justamente você só enxergar para aqueles momentos que você não foi tão bom. E aí começa a se comparar. Ah, Alisson, mas você consegue fazer isso melhor que eu. Que bom, ele consegue fazer uma coisa melhor que você. E você consegue também fazer alguma coisa melhor melhor. do que ele. São habilidades que a gente precisa olhar para elas também. Coisas bacanas que nós temos. Porque o que faz a autoestima ficar baixa é você só olhar para os pontos ruins, pontos fracos, sei lá, não sei se a gente poderia falar assim. Pode. Mas e por que não olharia para os pontos fortes também? Que isso acaba Né? ajudando muito em nossa saúde mental, né? Pegando esse gancho de autoestima e falando Sim, agora um pouco sobre saúde mental.
No mundo pós-pandemia, a gente percebe que é um assunto que está muito em alta, né? E as pessoas começaram a se preocupar e cuidar um pouco da saúde mental, entender que não é só o físico e que o físico precisa estar atrelado com a mente, né? Que é nosso corpo, nossa mente e espírito, né? E quando a gente não está em equilíbrio com isso muda toda a nossa vida, né? Eu acho que as pessoas começaram a se preocupar mais com essa parte de saúde mental. Eu acho que a autoestima tem muito a ver com isso, né? Quando a gente começa a trabalhar a autoestima, começa a trazer pensamentos positivos e pensar de outra forma, a nossa saúde mental também acaba sendo trabalhada e a gente consegue conduzir melhor nossos dias, né, Sara? Sim, e saúde mental, ela é bem amplo também o conceito, mas encaixa, assim, na autoestima. Porque eu estava até em uma jornada de humanização, recentemente, jornada de humanização na saúde, a primeira aqui de Sergipe. E nós debatemos justamente sobre isso, a questão da saúde mental. E na pandemia, realmente, houve um número grande, né, de pessoas que procuram ajuda, né, psicológica. E aí, como você falou mesmo, né, Sara, tem pessoas que às vezes não procuram por medo, porque acham que, né? E meus pacientes falam, nossa, Sara, hoje se alguém me perguntar sobre o que é saúde mental, eu vou conseguir dizer, porque eu tinha medo de ir. E já estava se sentindo ruim, né? A autoestima já estava rebaixada por conta de perdas, né? Você tem uma perda, então a autoestima tem a ver com a vivência. Como você falou, a pandemia foi uma vivência que trouxe muito isso, de E perdas, pensar de no eu. solidão. Só que aí fez também muitas pessoas a se pensarem também, porque ficou mais só, ficar se olhando. E aí percebeu o quanto que é importante, né, cuidar da saúde. E a gente não tem um fechamento para o conceito de saúde mental no aspecto de, tem que ser isso, isso e isso. Não, porque também é bem subjetivo, tem a ver com o seu bem-estar físico, como você mesmo disse, mental, espiritual, nas suas interrelações. Então, realmente, está muito ligado esse tema à saúde mental. Agora, se eu for pensar assim, eu vou estar todos os dias eu tenho minha autoestima elevada. Pronto, um ponto importante, as redes sociais, né? Influencia bastante, Eu, né? eu acho que até entra no mito, né? Quem está ali na rede social é porque tem uma autoestima elevada. Tem aqueles, né, aqueles stories, né, lindos, maravilhosos. É porque tem Nem sempre é autoestima. assim. Nem sempre. Mas também eu não posso dizer que ele tem uma autoestima baixa. Mas o que a gente não pode é olhar para um ideal. Eu quero ser ali, ó, eu queria que minha vida fosse daquele jeito ali. Você falou num tema importante, é rede social. Eu que trabalho também com rede social, tenho muito nisso, né? As pessoas às vezes acham que tudo que mostra ali vamos pegar assim por um famoso que a pessoa gosta muito. Ela tá ali, acompanha a vida dele todos os dias e vê só às vezes as coisas boas que ele acaba postando, que ele acaba falando e já começa a se comparar com sua própria vida e acha que na internet e tudo que vê na rede social é muito aquilo, tem várias crenças. Então a rede social influencia muito, eu acho que nas pessoas hoje em dia, né? Influencia demais. E eu recebo muitos pacientes com essas queixas, né? Que se vendo naquela pessoa. É diferente de você admirar, de você se identificar até com alguma questão. Mas eu tenho, por exemplo, esses dias mesmo, quando a gente fala com alguém no consultório, né, sobre essa questão de comparar, o que você falou, né, de se Essa comparar. E aí eu comparação. falo muito, sabe? Eu falo muito para os meus pacientes assim, veja, é, se eu disser para você, não se compare a ninguém, isso não vai resolver, isso não vai resolver. Mas vamos pensar assim, compare-se a você mesmo. Veja quantas coisas que você conquistou, né? Quantas coisas você evoluiu, que você tem, que você pode ter. Muitas vezes a pessoa quer ter a vida daquela Do pessoa que ela outro. olha lá. Eu digo porque eu já ouvi muitas vezes a pessoa dizendo, eu quero ser igual a você, eu quero ter o mesmo cor de cabelo, eu quero me vestir igual a você. E às vezes ela acaba perdendo a própria essência, né? De viver e ser o que ela gosta, de fazer o que ela quer. E muitas vezes ela vê aquilo, gosta tanto da pessoa, É. que ela se espelha e quer ser a pessoa. E quando ela para pra pensar, às vezes nem é aquilo, e nem é a essência dela, né? E ela nem vai conseguir. Exatamente. Ela não vai conseguir e ela vai Se ficar. frustrar. E aí ela vai se sentir como? Com a baixa autoestima. Porque ela não conseguiu, né? E nem vai conseguir, na verdade, ser igual a ninguém. Você tem que ser você. Mas aí o que acontece? Que os padrões, né? Ele começa a ter
Tudo bem que você queira se espelhar ou ver alguém. Não acho isso de uma forma assim tão negativa. Tão negativa, né? A gente tem que pensar assim. Mas só que os padrões, a régua de ser o real, aquele ideal, a régua, nossa, E cresceu bastante. Machuca muito, porque você nunca alcança. Está sempre muito alto. Então, você se vê como aquilo ali está muito alto. Então, você se sente sempre aquém. Você acaba se cobrando mais e vai se frustrando. E isso de se cobrar mais, o que é que ocorre? Você começa a se ver sempre aquém. Então, é um padrão muito elevado que se cobra, né? É tudo muito além de você. Então, tudo bem, vamos querer uma coisa a mais, vamos querer se projetar numa coisa melhor, mas, para que não deixe os sonhos também se acabarem, mas mantenha, se puxe para o real, se compare ao seu real, né? E comece a também desejar, né? Porque esse desejo é que não pode, isso tem que continuar, você desejar sempre. Agora, se comparar, você corre esse risco, como você falou, Alisson, de se frustrar. De se frustrar. Você falou em outro ponto que é bem interessante, que é essa questão de sonhos, né? Eu já fiz várias perguntas para os alunos, inclusive, qual é o seu sonho? Qual é a sua meta? E muitas vezes a pessoa nem tem um sonho ou não sabe qual é a sua meta. Eu acho que isso tem muito a ver também ajuda, na verdade, com ele acabar se projetando e elevando sua autoestima. Acho que quando você sabe o que você, sei lá, a meta que você quer, ou o que você sonha, o que você almeja ser, o que está dentro de você, acaba ajudando a você seguir sua vida. Você vai projetando e você vai traçando suas metas, seus objetivos e vai conseguindo se encontrar ali. E o que eu acho interessante e que eu vejo muito atualmente é isso. Tem pessoas que às vezes não tem nenhum sonho, ou então não tem uma meta de vida. E quando ela parar para pensar e você começa a questionar e faz com que ela brinque com isso, poxa, qual é o meu sonho? A pessoa vai lá, não, eu não tenho, tem, pense aí, coloque no papel, aí bota lá no papel. Eita, não é verdade? E o que é que você precisa fazer para conseguir seu sonho? E você vai traçando ali e vai saindo um pouco dessa coisa enraizada que a sociedade acaba querendo impor hoje em dia, né? Isso de impor realmente sempre tem. Não temos bons resultados, né? Mas veja, os sonhos realmente eles precisam ser vistos assim, de um modo. Eu não posso deixar de sonhar, porque o desejo, né? Dentro da psicanálise é o desejo, né? Desejo. É o desejo. Tem sonhos também, obviamente, mas a gente fala em psicanálise sobre desejo. Então, você deseja sempre, você tem ali o seu desejo. Mas, por exemplo, como você falou dos seus alunos, devem ser meninos, adolescentes, por exemplo. E aí me perguntam, Sara, faz aquele teste para eu saber, porque eu não sei o que eu quero ser. Teste vocacional, é o maior medo deles, né? Mas veja, o teste, ele é um dos instrumentos, ele não vai te nortear totalmente. Aí o que é que eu falo? Então, a gente precisa se conhecer. Né? Nada mais importante do que se conhecer. A gente precisa se conhecer. É o mais difícil, eu acho. Eu vim me conhecer, assim, ultimamente, depois que eu comecei a fazer terapia, psicoterapia e tudo mais. Aí a gente eu com 29 anos de idade, comecei a entender e conhecer coisas que eu nem imaginava, coisas que eu nem sabia. Exatamente. E hoje eu vejo o quão importante é a gente olhar para si mesmo, né? Às vezes a gente tá mais interessado ou se importar mais com o que o outro pensa da gente, com o que o outro acha da gente. A gente sempre vai ter o outro, né, como parâmetro, até porque isso é realmente a regra da humanidade, né? É como eu me vejo, como eu vejo o outro, como eu me coloco dentro do outro, como eu vejo o mundo, e vai resumindo nisso, todo mundo vai tendenciando a isso. Agora, o autoconhecimento vai possibilitar você a se enxergar, conhecer onde estão as suas, vamos dizer assim, as suas habilidades e até suas limitações, suas fragilidades, mas você vai respeitar isso. Você vai entender. Algumas coisas você vai poder mudar para se sentir bem. Outras você vai precisar deixar aí. Deixa, isso é meu, né? Então, eu vou lidar bem com isso. E a autoestima também está nesse caminho, viu, Alisson? A gente não vai fugir. Não fugir do tema, não. Fugiu, não foge. Não tem como fugir. Porque a autoestima também diz muito de como eu lido bem com os meus problemas, com as minhas frustrações,
como é que eu lido no dia a dia com as coisas que ocorrem. Ah, eu não sabia que ia acontecer esse imprevisto. Eu preciso lidar com aquele problema de forma saudável. Isso é autoestima também, viu? É Ó, sinal de uma boa eu não autoestima. sabia. Eu tinha muito disso, estou tentando trabalhar, de que eu planejava, comecei a organizar meus dias e minha semana e eu planejava tudo. E quando uma coisa saía fora do que eu Aí tinha você já planejado, já desequilibrava, desequilibrava desregulava todo o meu tudo. dia. Parece que é assim, ó, se uma coisa fugir do que eu planejei, ou do que eu pensei, desregula tudo. E hoje eu entendo de que não, de que nem tudo vai ser como a gente planejou, nem tudo vai ser como a gente imaginou. A gente tem que Sim, ter sim. esse trabalho, né? Esse autoconhecimento e trabalhar a autoestima para lidar com o que acontece diariamente, né? A vida não é estática, né? E Falou tudo. ela nos provoca, Alisson. Ela nos provoca diariamente. Falou tudo. Ela nos provoca diariamente a sermos resilientes, né? A enfrentarmos aquelas dificuldades saudavelmente. Então, como eu lido com uma dor, por exemplo, uma coisa interessante é que a psicoterapia não faz você dizer, eu não vou esquecer minha dor, vou esquecer meu sofrimento, vou esquecer minha história. Não, a psicoterapia, pelo contrário, Freud mesmo, né, dentro da psicanálise, trabalha muito você lembrar, repetir e elaborar. Você tem que trazer, você tem que elaborar, você tem que falar da sua história. Se você fala e você ainda sofre, então você precisa ainda trabalhar isso, elaborar isso, para que essas memórias, quando elas venham, você dê novos sentidos. São outros sentidos que você vai dando àqueles acontecimentos que causaram tanta dor, tanto sofrimento. Então, não tem como. Você não é fugir do sofrimento. É um sinal também de autoestima. É como você lida com o seu sofrimento. Você tem que lidar com o sofrimento, porque é da vida. Eu não posso dizer, não, olha, você não vai sofrer mais nunca. Não existe isso. Você vai sofrer, sim. Mas como você está lidando com isso? Como é que você lida com... Você falou do imprevisto, eu já puxei para o sofrimento. E você Eu vai já vendo que uma puxei, coisa é né? interligada com a Tá, outra. tá. Eu vejo muitas pessoas se cobrando, principalmente quando chega esse final de ano, né? Tá chegando Cadê as Natal, metas que eu Ano fiz? Novo. Aí, o que é que você sugere aí? Vamos agora para a prática. Tem algum exercício que a gente consegue trabalhar essa autoestima? Ó, chegou o final do ano, aí muitas vezes a pessoa para e vai fazer a retrospectiva, né? Será que eu consegui ou não consegui almejar o que eu queria? Aí muitas vezes não conseguiu, aí já fica se cobrando, aí já baixa a autoestima. E não se desanimar, eu acredito, né? E pensar que vem um novo ano, com novas possibilidades. Então, o que é que você ajuda aí a gente em relação a praticar como elevar a autoestima, né? Ou fazer uma prática que ajude a trabalhar isso? Então, como eu falei no iniciozinho, tem a questão do autocuidado, né? Eu penso na autoestima como autocuidado, autoconfiança. É você ser confiante no seu dia a dia, mas com as coisas que você faz. Nem sempre vai dar, como você falou, deu o exemplo aí do seu planejamento. Nem sempre vai sair realmente como a gente planejou. E isso para o ano todo. Nem sempre eu consegui bater todas as minhas metas de vida, pessoais, interpessoais. Mas vamos se pensar assim, existem muitas questões que me fazem viver, né? O momento que eu não consegui, ele não determinou a minha vida. Aquele ano não foi o ano que determinou a minha vida. A minha história que determina a minha vida. Como eu lido com essa história? Então, vai ser uma história de eu vou conseguir algumas coisas, em outros momentos eu não vou. Esse ano eu posso ter conseguido algumas coisas e o ano que vem eu posso conseguir ou não, mas eu estabeleci algumas metas. Mas também tem a ver com autoconhecimento, Alisson. Vamos pensar, o que eu estabeleci estava dentro da minha individualidade? Estava dentro do que eu penso como pessoa, como mãe? Até esqueci de falar, né? Porque eu sou mãe de 2 filhos. Mas como eu me penso como mãe? Como eu quero ser uma mãe? Né, o ano que vem, uma profissional. Essas coisas eu posso me pensar, mas você falou de cobrança, né? Cobrança. Essa rigorosidade. Eu vou me cobrar, mas eu tenho que me cobrar dentro da minha perspectiva de ser humano, dentro da minha limitação como Sara, como individual. Então, se eu penso muito nisso, com certeza, eu vou estar melhor, vou me sentir melhor.
E final de ano é onde as pessoas, né, É onde as pessoas geralmente vão fazem a ficar- retrospectiva, A né? retrospectiva aí começa a fica como, aí todo mundo fica lá, ai, não consegui cumprir, não sei quanto, tem até memes, né? Tem mesmo. Dizendo aí o percentual que eu consegui em 2023, não foi nem do 100% eu consegui Verdade. mas é isso. E o quanto que você se colocou nisso, né? E outra coisa, você falando aí que eu Aí sua mente lembrei. fica só, né? Você falando e minha mente já Eu vai tô lembrando, entendendo, já vai tendo Alisson, eu tô outro, entendendo. já vai tendo outros insights, que é algo que é muito difícil, né? Você falou sobre a questão da pessoa que a gente não tem a autoestima elevada todos os dias, que a gente tem que ter maturidade para entender isso, e eu acredito que não desvalidar os dias bons. Eu digo porque muitas vezes eu falo pela terapia, eu vinha numa trajetória onde você vai melhorando e vai trabalhando e vai conquistando uma coisa outra e tudo mais. Aí vem uma coisa negativa e você meio que desvalida Sim, tudo que sim. você conseguiu e já começa a se cobrar, já começa a atrair outras coisas. E o quão importante hoje eu entendo. Por isso que quando a gente conversa, eu falei, não, vamos falar sobre autoestima, porque eu acho que é muito importante da gente Sim. trabalhar. É algo que é contínuo, né? Todos os dias a gente tem que trabalhar. E eu acho que inconsciente você quis esse tema um pouco pensando em Pensando você. em Eu acho que foi muito nesse viés, viu, Exatamente. E porque eu Alisson? converso, assim, sempre quando eu saio com os meus amigos, a gente acaba batendo em vários pontos e eu vejo que a minha realidade geralmente bate com outras pessoas e que atualmente muita gente passam pelas mesmas coisas, né? Sim, E sim. quando eu comecei a entender e comecei a visualizar a questão de que tudo é questão de trabalhar a nossa mente, de nos entender e colocar em prática, eu falei, não, a gente pode trazer um tema que, assim como está me ajudando, ajude outras pessoas. Perfeito, Alisson. E como eu falei, né, assim, as pessoas não buscam a psicoterapia, por exemplo, as pessoas não chegam no meu consultório falando, Sara, eu vim porque eu estou me sentindo ótimo, estou me sentindo maravilhoso, eu vim porque eu estou me sentindo ótimo, vou ver se eu fico melhor. Não é bem assim. As pessoas buscam a ajuda da psicoterapia para justamente lidar com esse sofrimento, entender esse sofrimento, se livrar desse sofrimento. E aí, com o decorrer, como você falou, vai começando a ver que você está se conhecendo. Tem alguns pacientes que falam, mas eu queria voltar a ser como era antes. Será que você vai voltar? É igual o ano, Não né? Eu vou consegue. voltar, queria fazer o que eu fiz no ano tal. Não tem como voltar. E que bom, né? Que não tem, porque tem como você rever tudo, se colocar de um modo diferente. Se ver diferente, se processar diferente, se entender, como você mesmo falou, acho que foi uma frase ótima. É você se entender, é você se conhecer, você vai se respeitar. Porque, por exemplo, eu gasto minha energia toda pensando no que eu não consegui. E no que eu consegui, porque também eu não gasto energia, né? Eu gasto tanta energia me culpando, sendo rigorosa comigo. E aí eu pergunto às vezes às minhas pacientes assim, quantas vezes... Então, que mimo você se faz? Verdade. Não, a gente não se faz, né? Um mimo, não se cuida. Eu quero me cuidar. Me cuidar é fazer uma coisa que eu gosto, que vai ser bom para o meu corpo, E parece que é para minha sempre mais mente. fácil falar do negativo ou do que a Sim, gente não sim. consegue. Eu fui fazer uma atividade uma vez que era para listar, né? Qualidades e defeitos. Oxe, defeito a gente faz 3 folhas. Sim, sim. Qualidades. O que é que eu sou bom? Quais são as coisas positivas? É muito difícil, porque parece que nossa mente, não sei, estou falando assim o que eu acho, é mais condicionada a olhar o negativo, não sei, ou a gente tem que ter esse cuidado, esse trabalho de tentar reverter, porque muitas das vezes a maioria das pessoas é isso, ela só olha o lado ruim das coisas, Mas, o lado veja, negativo. você falou uma coisa, acho que foi lá no início. É porque os nossos conflitos atuais, eles não são tão atuais assim, né? Então, veja, uma criança que ela tem a possibilidade de os pais a ouvi-la, né? Minha voz está meio Tá assim, falhando, está mas vai. falhando, mas está dando, né? Então, veja, uma criança, por exemplo, a gente cuida do adulto olhando para a criança. E muitas vezes a gente cuida da criança olhando para o Olhando, adulto. Então, essa criança, como ela foi submetida a isso, eu costumo dizer, porque às vezes eu faço orientação de pais também, né, em escola, e às vezes fala, ele tirou nota boa, tirou 10. Que lindo, maravilhoso. Aí ele tirou uma nota ruim, ele fala, mas não sei o quê. Não é que é ruim falar que ele deve melhorar e tal, mas ele também tem que lembrar mas aí realmente você tirou uma nota boa ali, tá vendo? Porque as crianças
falam muito disso, mas eu tirei a nota boa, ele nem falou. Eu tirei a nota ruim, ele só falou da ruim, não falou da boa. Eu não estou aqui desconstruindo família de jeito nenhum, nem como cada pai tem que educar, mas eu estou falando da autoestima da criança. E influencia muito, né? Uma criança que os pais, a família, os adultos conseguem ajudar, ela é um adulto autoconfiante. Olha, autoconfiante. A gente fugiu do assunto, viu, Alisson? Então, uma criança que ela tem esse ambiente de valorização, dificilmente ele vai ser um adulto que tem esse monte de pensamento. Não realmente só pensar em coisa negativa. É verdade. Então, a criança ela precisa também ser estimulada a se pensar, né? Ah, eu não consegui fazer isso agora, mas eu posso fazer depois. Em outra Eu oportunidade. não sei disso hoje, mas eu posso saber amanhã. É verdade. Né? Então, é um aprendizado. E a gente precisa fazer isso com as crianças, para que se torne um adulto entendendo que ele um dia vai perder, um dia ele vai ganhar. E que quando ele perder, a autoestima dele não precisa ficar lá embaixo. Não, ele vai ficar triste, mas ele vai entender e se perceber e conhecer aquele sentimento. Você falou né? tudo, é reconhecer que nem sempre a gente vai estar com a autoestima elevada e que nem sempre vão ser dias bons e assumir Sim, realmente, né? exatamente. Hoje eu não tive um dia bom, mas amanhã eu posso ter um dia melhor. Ah, minha autoestima hoje não está muito boa, mas eu posso trabalhar para que ela se eleve e isso é muito difícil. Muito difícil, mas assim, é difícil, mas quando a gente começa a entender isso, por isso que eu falei no início, é um tema importante, leva a muitos debates, para uma compreensão desse tema, que é tão... É vasto, né? Uma coisa, você viu, a gente começou lá e uma coisa vai levando... Nossa, eu não imaginei que a gente ia ia falar... chegar onde Não imaginei não, Alisson. Começamos mesmo. tantas coisas antes daqui do né? programa. Para você ver o quão é vasto. Eu ainda penso na questão dessa régua, né, que se estabelece nesses padrões, né? Ah, o mais magrinho, o mais gordinho, o mais alto, o mais bonito, o mais falante, o mais isso, o menos aquilo, não sei. Isso de você buscar sempre... Tá, a régua... Estereótipos, né? E a régua... Então, isso também faz com que a autoestima baixe muito. Porque você busca uma coisa muito acima. E aí eu volto à minha fala. E aí você vai se sentindo sempre aquém. Porque é um limite tão alto que você fica olhando, nunca vou chegar naquilo. Então, compare-se com o que você já foi, como você é, o que você deseja, com seus desejos, seus próprios desejos. E buscar isso. Buscar em torno das suas realizações pessoais, interpessoais. Isso vai ajudar muito você na sua profissão. Escolher a profissão, que é que você colocou, né? Você se conhecer, né? As amizades. Porque às vezes você está com um grupo de pessoas, hoje em dia também a questão das amizades que falam, agora virou clichê, né? A amizade tóxica, o relacionamento tóxico. Mas se você se conhece, você começa a pensar, não, eu acho que eu não estou... Às vezes ela não se enxerga naquele meio... Ou tá ali só por status, ou porque convém ela, e quando você para pensar, você fica, meu Deus, o que é que aquelas pessoas me agregam? Quando você faz esse exercício, eu acho que você acaba se conhecendo, né? Sim, eu ando com ela, por quê? Por quê, né? E eu falo muito também no consultório, eu peço muito para os meus pacientes pensarem assim, como eu me sinto quando alguém fala assim comigo? Eu peço muito para eles se olharem nisso, né? Como eu me sinto quando alguém me pergunta algo que eu não gostei? Como é que eu estou me sentindo, né? É uma coisa que eu pergunto muito, viu, Alice? Como é que você está se sentindo hoje? Sempre, como você está se sentindo hoje? E aí ele atualiza. Aí ele atualiza, né? Ele atualiza. E a partir dessa atualização, ele vai vendo, realmente. E aí vai seguindo esse autoconhecimento e nessa linha de se encontrar, de se reencontrar e perceber, não, realmente eu posso ficar com minha autoestima baixa. Agora, eu não posso deixar que essa autoestima baixa, ela vamos pensar assim, me guie nas minhas questões, na minha vida, não. É um momento, é uma situação, é uma vivência que pode me proporcionar. Mas a psicoterapia e esse autocuidado, esse autoconhecimento vai me proporcionar a me sentir melhor. Por quê? Porque eu vou perceber em mim pontos que eu posso melhorar, eu posso mudar, eu posso retirar, eu posso deixar. Porque nem sempre aquilo foi
veio de mim, ali é meu. O que é meu? O que foi O que é que foi colocado, colocado? né? É isso. E falando aí em mitos, não podemos terminar o programa sem Ah, falar sim, aí. os mitos. Tem vários Sim. mitos aí quando a gente fala Rola sobre muito essa parte mito, é. de tanto autoestima quanto psicologia em geral, Sim. psicanálise. Me diga aí uns dois mitos assim pra gente desconstruir aqui nessa noite É. hoje. Eu acho que o principal foi aquele que eu falei com você, Pode né? falar, se você Posso quiser, falar? porque você já, né, já tinha. Eu acho que é interessante esse Eu que você vou falar falou. isso porque eu quero desconstruir isso. Muita gente costuma falar que quem vai em psicólogo ou quem faz terapia é doido. Eu não É. aguento mais ouvir isso. Eu acho que com o passar do tempo tá desconstruindo muito isso. Mas quero dizer que não é doido. Que se bem soubesse, todo mundo procurava um psicólogo, né, para fazer terapia, para se conhecer, que é isso que a gente falou, né? Sim, Se autoconhecer, é cuidar de nós mesmos. E quando a gente sim. começa a se conhecer, você vai ver que a nossa vida vai caminhando de outra forma, né, Sarinha? Sim, esse mito é muito de justamente não se conhecer, não se perceber assim. Ele é humano, mas ele não enxerga esse humano como que precisa de ajuda, que ele tem, não existe sentimento bom nem ruim, existem sentimentos desagradáveis, mas que eu não enterro meus sentimentos. Eu posso até enterrar, aliás, mas eu não vou matá-los, eu não vou destruí-los, eles vão ficar aqui dentro. E esses sentimentos, se não enxergados, se não percebidos, em algum momento ele vai externalizar. Só que quando ele vier, ele talvez não venham tão assim. Não vem calmamente, vem sempre com um sintoma. Vem sempre com um sintoma. Então, isso também realmente é uma desmitificação mesmo que a gente precisa fazer, uma desconstrução. Mas eu também eu concordo que isso vem diminuindo bastante. Até porque eu falo muito para alguns pacientes meus também. Veja, quando a gente vai precisar ir para um ginecologista, a gente precisa fazer uma avaliação de como a gente está. Um cardiologista faz a avaliação do coração. E por que a gente não pode fazer uma avaliação da nossa mente? É um órgão também, importantíssimo. Eu acho que vem aumentando, né, Sara? Com o passar do tempo, as pessoas que procuram por terapia, que buscam cuidar do próprio eu, de se entender, né? Sim, porque isso ele vai proporcionar o bem-estar justamente na vida. O conceito de saúde ele é amplo por quê? Ele é amplo porque ele não é só o conceito, assim, não é só a ausência de doença. O conceito de Verdade. saúde não é só ausência de doença. O conceito de saúde, ele é amplo, ele é um bem-estar físico, é um É um equilíbrio, é equilíbrio. um equilíbrio, né? O conceito de saúde é um equilíbrio entre a saúde mental, física, espiritual. E isso tudo é um conjunto a se buscar. Então, se eu me percebo, eu estou muito bem na minha profissão, mas eu não me dou bem com os meus colegas de trabalho. É Então, outro tema importante. então eu vou trabalhar minhas inter-relações. E isso é uma desconstrução. Eu preciso buscar ajuda para melhorar minhas habilidades sociais, Alisson. Então, eu posso procurar um psicólogo. Eu não me dou bem com meu filho. O filho não se dá bem com o pai, com o professor, com o aluno, comigo mesmo. Então, vou pensar isso. Então, por que o outro sempre ele é o causador dos meus problemas? Então, eu tenho que me implicar na minha própria vida. E se implicar na própria vida é saúde mental, é buscar ajuda psicológica, né? Agora, claro, Alisson, que existe um momento que as pessoas podem entrar em um momento de desequilíbrio emocional grande e aí realmente ela fica sem saber e acha, né? Realmente eu estou ficando, o Sara, eu acho que eu estou ficando doida. Usam essa expressão mesmo no consultório. E você precisa só buscar ajuda para ver o que está acontecendo. E foi um momento na sua vida que você precisou de ajuda. Então, a gente tem que desconstruir nisso. Eu preciso buscar ajuda psicológica, porque eu preciso me sentir melhor, me conhecer, trilhar por um caminho em que eu fique bem. Eu posso proporcionar ao outro também uma vivência tranquila, né? Desejar que seja tranquilo todos os dias, tudo, isso é utopia, não existe. Mas buscar a saúde mental é também autocuidado, é cuidar da autoestima e ajuda
profissional é a melhor saída mesmo, Alisson. O outro mito talvez seja, eu acho que, da rede social. Eu pensei muito nisso, da rede social, o mito. E a gente entrou nesse tema logo no início, Foi. então vamos lá, vamos desconstruir isso O também. mito é esse, justamente, de achar que quem está lá na rede social, que está lá postando tudo lindo, maravilhoso, tem uma autoestima elevada. Eu acho que isso é um mito que precisa ser desconstruído. E vamos desconstruir aqui. Não é. Não, mas Nós isso é comentamos verdade. um A gente pouquinho. comentou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que é importante a gente enfatizar. Até porque hoje em dia tudo está pautado nas redes sociais, né? Sim, Estamos sim. aqui usando das redes sociais para poder ter voz Que eu também. tô achando fantástica essa rede social do podcast, do programa. Acho lindo isso. Então, Parabéns, isso. mais uma vez, Obrigado. inclusive. Mas é isso, é ter essa consciência de que todo mundo é humano, vamos ter dias bons, ruins, nem Sim. tudo que a gente vê na internet Sim, temos sim. que acreditar, é como você falou, e também não querer superar um limite que a gente talvez não consiga alcançar, porque aí vai cair nossa autoestima, vai dificultar toda a nossa vida, né? Então, é ter essa ciência de saber o que fazer, o que não fazer, de se autoconhecer, né? De se autoconhecer, se autoestimar. Olha lá, é se autoestimar mesmo. É se ver e, poxa, sabe aquilo de dizer assim, não, todo dia eu tenho que olhar para o espelho, dizer que eu estou linda, maravilhosa? Eu não vou muito por esse viés, não, sabe? Eu vou para a humanidade mesmo, para o humano que um dia está triste, que um dia não está se vendo tão bem, que um dia está querendo cantar, um dia está querendo chorar, um dia está precisando sorrir. É nisso, sabe? Isso é ser humano, É se apegar Alisson. nisso, né? Eu acho que a grande pegada aí é essa, é você se perceber humano. Essa autoestima, né? Se autoestimar não é olhar para você e só ver qualidades, mas também não é só olhar e ver só defeitos. É ver que você tem algumas questões que você precisa, sim, melhorar, mas tem outras que, poxa, isso aqui eu sou bom e eu vou continuar sendo. Porque eu acho que eu falei logo no início, às vezes uma coisa que você é tão bom em fazer, acaba que se comparando tanto, começa a não fazer nem aquilo que você era bom, não fica tão bom assim. Essa é a pegada, é você ser humano, é você reconhecer essas fragilidades mesmo, suas fragilidades, mas também reconhecer suas potencialidades. Equilíbrio, entende? Equilíbrio é isso. É mente, corpo e espírito. É E quando a mente, gente corpo e entende que tudo espírito. tem que andar em equilíbrio, Sim, a gente sim. dá aquela virada de chave e a nossa vida começa a mudar. Sim, até porque, olha, fisiologicamente, eu não esperava que, assim, esse tempo mudasse minha garganta, minha voz, né? Mas eu tenho que contornar isso e venho falar, e tenho que falar menos, tenho que, sabe, me cuidar. Exatamente. Autocuidar, é isso. Eu acho que é bacana mesmo, Alisson. Obrigada de coração, assim. Foi um privilégio para mim e uma honra poder conversar, assim. Se bate papo informal, né? Sabe? E você está... Sem tirar a importância, A importância né? do A gente assunto. riu, Nós né? rimos, Mas não tiramos a compartilhamos e não tiramos a importância. importância. Foi com leveza. Foi com leveza. E o que é que Né? você acha, assim, que a gente não pode sair daqui sem falar? Agora você vai falar com o público ali. Sim. Deixar uma mensagem assim. Nós falamos hoje sobre autoestima e assim, o que é que você traria de mensagem sobre essa noite de hoje e deixaria o pessoal com aquela interrogação para refletir? Seria assim, essa questão de buscar o ideal, né? O que é o ideal, né? O ideal é você ser quem? O ideal é você ser você. E você buscar em você o que você tem de bacana, o que você tem de legal. E isso, buscar esse ideal é se conhecer. Então, quando você se conhece, você sofre menos, você leva a vida com mais leveza, começa a descobrir coisas que você não conhecia de você, gostar de coisas que você antes não gostava e, de repente, aquilo vai lhe proporcionar um bem-estar para uns dias tão difíceis que vivemos, né? Eu acho que buscar isso, coisas que lhe fazem bem, pessoas que lhe fazem bem, gente, por favor. Vamos buscar realmente estar com pessoas que tornem as nossas vidas também leves. A gente torna a vida do outro leve e o outro também. Então é isso, troca, buscar, né? É uma troca, buscar essas amizades, buscar se conhecer, buscar fazer coisas boas, bacanas, de se descobrir, dar novos sentidos e significados às nossas próprias questões internas.
E viver essa vida não é fácil, como você disse, né, Alisson? Não. Quando eu começo a me descobrir, às vezes nossa, é isso mesmo, mas é isso mesmo, é isso. Então, eu sigo. Então, sigamos assim, busque ajuda, sempre que precisar. Não esqueça, gente, busque ajuda. Buscar ajuda sempre faz muito bem. Essa eu acho que é a minha dica final aí, para sua autoestima ser elevada aí nesse Hoje já dia, estou né? aqui com minha autoestima elevada depois Ai, da nossa Alisson, conversa. foi... Muito obrigado, Ai, que amiga. lindo, fofinho. Muito Meu obrigado por fofinho. nosso bate-papo Foi hoje. Eu ótimo. acredito que todo mundo Espero que gostou. tenham Antes entendido um de, pouco. antes de finalizar, qual é a sua rede social, pro pessoal? Onde é que o pessoal pode te encontrar? Faça Ah, seu vamos merchan aí. lá, Como é vou seu fazer. Ah, Instagram? vou falar assim, Psy Sara Bezerra. Eu estou fazendo uma coisa assim, tentando agora renovar, né, o meu Instagram, colocar umas coisas novas também. Tentei não dividir, eu até tinha comentado, né? Foi. Humanizar o meu Instagram e não colocar só o profissional, colocar o meu pessoal também. Eu acho que isso diz muito de mim, de quando eu comecei até a falar, né? Eu Exatamente. quis fazer esse Instagram humanizado, em que eu coloco questões da profissão, mas também coloco coisas que eu gosto de fazer. Então, eu acho que isso é bacana. Minha intenção é conversar com meus seguidores e ajudar, porque é um canal também de você buscar Aberto, né? ajuda aberto. É isso, acho que o meu Instagram está aí. É, podem me procurar se alguém realmente precisar de uma ajuda. Como eu falei, meu público é adolescente, jovens e adultos, e tenho gostado demais de trabalhar com esse público, tenho amado de paixão a clínica e também a escola, né? Que é outra paixão, como eu falei antes. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do Ai, nosso programa de hoje. sim, Aguardo sim. vocês na próxima quarta-feira, Olha aí. nesse mesmo horário, em mais um episódio do Sintonia Masculina, minha gente. Um Ai, cheiro beijo. e até o próximo programa. Tchau. Eu quero agradecer aos nossos colaboradores. A gente tem uma equipe de pessoas que patrocinam, que acreditam no nosso trabalho. Aqui, como a galera da Farmácia Zé do Bairro, nós temos 16 lojas espalhadas aí em vários pontos, tanto de Socorro quanto da Barra dos Coqueiros. Em Aracaju tem uma Zé do Bairro perto de você e você vai encontrar preços baixos, qualidade. Eu sou suspeito porque eu só compro meus produtos lá na Farmácia Zé do Bairro, que pertence ao grupo Pimentel. Então, você vai encontrar os melhores produtos nessas farmácias. Tem uma sempre perto de você. E você que se gosta, né, de outras coisas, além de cuidar da pele, além de tomar aí uma suplementação para fortalecimento, o Grupo Pimentel também tem a drogaria ultra popular que vai estar perto de você. Como é que você consegue encontrar esses preços? Você pode entrar nas redes sociais da drogaria, tanto da Zé do Bairro quanto da Ultra Popular, aqui em Sergipe, e você vai encontrar os melhores preços. Você vai encontrar também produtos para sua pele, produtos de proteção solar. São várias coisas dentro das farmácias que vai favorecer aí o seu dia a dia, a sua qualidade de vida. Eu acredito que os preços são os menores aqui do estado de Sergipe. Não é, Alisson? Exatamente. E quando a gente pensa em arrumar um cabelo, arrumar a barba, deixar assim, ó, nesse estilo, como tá eu e Nesse Alisson aqui, naipe. a gente vai para onde? A gente vai para a Barbearia Colonial. Na Barbearia Colonial, a gente encontra aí os profissionais super de qualidade, pessoal. Eu sou suspeito porque eu faço parte dessa equipe há mais de 8 anos e é referência aqui no estado de Sergipe de barbearia clássica, de visagismo, consultoria de visagismo. Hoje os homens querem cortes personalizados, querem de acordo com o seu formato de rosto. E a gente encontra esse tipo de profissional qualificado na Barbearia Colonial. Procure lá o profissional que vai transformar a sua imagem. E quando a gente quer transformar um carro que está passando por problemas, né, tem aí alguns probleminhas, a gente consegue encontrar acessórios, peças, diversas peças para carros nacionais importados na Silveira Autopeças. A Silveira Autopeças, Alisson, tem Disque Peças. O cara pode entrar lá na rede social e solicitar. Entra lá no Instagram da Silveira, Silveira Autopeças, que você vai ter vários canais de contato, tanto por WhatsApp quanto por direct, você consegue ser resolvido. Tenha certeza que Sami, ele não perde venda, ainda dá aquele desconto maravilhoso. Um diferencial, né? Total, total. E diferencial é quando assim, ó, você mora em condomínio ainda? Moro em condomínio. Eu também moro em condomínio. Lucas mora em condomínio?
É. A gente mora em condomínio já há muitos anos, a gente percebe que precisa de alguém para administrar esse condomínio. Com certeza, Quando- capacitado, né? Capacitado, exatamente. Então, hoje a gente tem a síndico, né, profissional, que é a padrão síndico profissional, que administra diversos imóveis, tanto comercial quanto imóveis residenciais aqui no estado de Sergipe. A Padrão, ela veio para transformar o mercado, está há mais de 8 anos atuando no mercado de administração de condomínio como síndicos profissionais. É uma equipe que vai levar o melhor de administração para o seu condomínio. A gente tem uma lista de processos ali, de trabalhos muito boas. E falando em coisa boa, tem aí a Nordeste Comunicação Visual, né? Pensou em comunicação visual para a sua empresa? Lembrem-se da Nordeste, eles trabalham com uma gama de produtos e serviços, envelopamento, lonas, enfim, tudo relacionado à comunicação visual. Pensou em comunicação visual? Já lembra, Grupo Nordeste Comunicação Visual. E ficou linda a sua casa, viu? Ficou linda, né? Pensou em marketing, lembra o quê? Olho Criativo. Olho Criativo é uma agência de marketing, tá? Onde eu estou encabeçando aí esse projeto junto com o Lucas. Criou aqui a nossa logomarca. Criamos a nossa logomarca lá na Olho Criativo, então pensou em gerenciamento de redes sociais, consultoria de marketing, identidade visual, enfim, tudo voltado a essa área de marketing para sua empresa, para você mesmo. Lembra do Olho Criativo. E vem aí para finalizar o Minha Sorte, Rubens. Vocês se consideram uma pessoa de sorte? Eu me considero. Estou aqui com você, estou aqui com o nosso convidado, estou aqui com essa galera toda. E eu tenho que acreditar, porque se nós não acreditarmos, como é que a gente vai conseguir viver, né? Exatamente. Então tem aí o Minha Sorte, que está trazendo para vocês aí um sorteio, Rubens, de um voucher de R$ 1.000 na Adidas. Eu quero. Já imaginou ganhar um voucher de R$ 1.000 na Adidas? Eu quero, já é a roupa do verão. Já é a roupa do verão. Então aí, ó, Minha Sorte. É isso aí, minha gente.